Na maioria dos aplicativos que costumamos desenvolver para empresas, é necessário implementar um controle de acesso de usuários. Tal controle, então, gerencia o que cada usuário pode ou não acessar e ou alterar. Tem usuários que não podem acessar a parte do financeiro, tem outros que têm direito a acessar certos formulários, mas sem o privilégio de fazer qualquer alteração nos dados. Você pode também pedir que certos usuários imprimam relatórios, e por aí vai. Nas versões anteriores do Axis 2007, muitos utilizam, para isso, um mecanismo profissional de proteção de dados do Axis chamado de MDW, que foi excluído desta nova versão. Então faz-se necessário criarmos um modelo próprio de controle de acesso para o Axis 2007, que combinado com o aplicativo Open oferecido aqui no site, proporcionará um excelente grau de segurança para seus aplicativos. Ofereço um modelo bem simples que se utiliza de pouquíssimos códigos e que atenderá a maioria dos projetos feitos no Axis 2007. Você verá aqui como ele interage com as ribbons e como será fácil de implementar aí nos seus aplicativos. Veja então como funciona o controle de acesso no exemplo que estou disponibilizando para você estudar e utilizar livremente aí nos seus projetos. Para a abertura do aplicativo, ele então pede usuário e senha. Observe que tudo fica bloqueado até a autenticação do usuário. Vou escolher admin, que tem privilégio total sobre a aplicação, a senha admin. Você verá que a Ribbon é uma grande aliada no controle de acesso dos usuários, pois podemos alterá-la de forma programática, ocultando e desabilitando botões, grupos e guias. Por exemplo, eu configurei aqui para que o usuário Avelino não tenha acesso ao formulário fornecedores, que é a permissão de que não tem acesso à impressão do formulário clientes. Também não tem acesso ao grupo de segurança, pois é um privilégio apenas do administrador. E bloqueei também o acesso ao formulário de informações. Vamos fazer a troca. Avelino, 10234. Veja, sem acesso ao cadastro de fornecedores, botão imprimir bloqueado, impressão bloqueada, o grupo segurança, que é um privilégio do administrador, também sem acesso, e eu bloqueei aqui formulário informações. Vamos voltar para admin, que admin tem o privilégio então total sobre o programa e tem o privilégio para a troca de usuários e controlar as permissões de usuário. Então vamos aqui fazer uma alteração no usuário Avelino. Cadastro de cliente, cadastro de fornecedor. Vou voltar a dar acesso ao cadastro de fornecedores, vou voltar a dar acesso ao painel de informativo e vou alterar aqui o cadastro de clientes, as permissões, vou impedir ele inserir dados, excluir dados e acesso a gráfico. Voltemos então ao Avelino. Vamos ver a alteração. Vou ter a dar acesso ao formulário de informações. Vou ter a dar acesso a ele, acesso total ao cadastro de fornecedores. E aqui no cadastro de cliente vou ter a dar permissão da impressão, mas evitei ele de poder aí alterar, excluir e ativar algum gráfico. Vamos voltar ao administrador para você ver aqui o controle de cadastro de usuário. Você aqui pode então acrescentar usuários, alterar os nomes, senhas, bloquear o usuário. Isso nós vamos ver aí com mais detalhes.
Este controle é composto de 3 tabelas. Temos a tabela de usuário composta de 4 campos: o ID, o usuário, a senha e o bloqueado. Esta tabela armazena o nome dos formulários, onde eu informo aqui a descrição da função de cada um deles. Por isso chamo aqui de tabela de funções. Veja aqui a tabela de usuários. Agora a tabela de funções. Tenho então a descrição da função de cada formulário e o seu respectivo nome. Está configurado para registrar até 100 formulários. Está montado desta forma para que, à medida que você for projetando novos formulários, basta acrescentar a sua função e o nome do formulário num dos itens livres. Este status é para informar ao controle de permissões que este formulário terá apenas a opção de bloqueio e desbloqueio. Você entenderá isso mais à frente. Este desativa a função no controle de permissões. Observe que cada função aqui recebe um número de identificação exclusivas que vamos utilizar ao longo dos códigos e na tabela de permissões. Por fim, a tabela das permissões, onde eu guardo as permissões das 100 funções de cada usuário registrado. Veja que a tabela permissões se relaciona através dos números exclusivos de usuários e funções. Isso permite uma fácil identificação pelos códigos utilizados. Veja, tenho 100 funções guardadas pertencentes ao usuário 1, que é o admin, e mais 100 funções armazenadas pertencentes ao usuário 3, que é o Avelino. Para você entender melhor, vou filtrar o formulário cliente, que tem o item ID igual a 1 na tabela de funções. O que você está vendo aqui é o formulário cliente para os 2 usuários cadastrados. Observe, para o usuário admin, todas as permissões estão habilitadas, e para o usuário Avelino tem alguma das permissões bloqueadas. Com o teste, você pode criar aí, no exemplo alguns usuários e depois voltar aqui na tabela permissões e ver como é que ficou. Faz a filtragem como eu fiz aqui e aí você vai entender melhor. São 3 os formulários de controle que você já viu aí atuando: o de login, o de cadastro de usuários e o de permissões. Agora vamos analisar o código utilizado no controle das permissões dos formulários. Observe que eu utilizei um type para armazenar em memória os dados do usuário logado. Isso me permite utilizar os dados desta variável login em qualquer local do aplicativo. Esta função logoff é usada quando chamo pelo formulário login. O que ela faz é fechar todos os formulários abertos para que aí sim eu possa abrir o formulário login. Esta é a função principal que tem a incumbência de avaliar a tabela de permissões em função do usuário logado e do formulário que está sendo carregado, e aí aplicar as alterações nas propriedades de exclusão, adição e edição do formulário. Para você entender melhor, vamos marcar o código com alguns pontos de interrupção e avaliar isso em tempo de execução. No evento ao carregar de cada formulário, você deve então inserir a chamada da função permissões, para que as propriedades do formulário sejam alteradas de acordo com as permissões concedidas. É passado no argumento da função objeto formulário.
Vamos marcar um ponto de interrupção aqui também. Ao abrir o formulário, passou aqui pelo evento ao carregar, que vai acionar então a função de permissões, F5. Observe bem aí a tarja amarela mostrando o nome do formulário que está sendo carregado, neste caso o formulário fornecedores. Através do DELUCAP, que utiliza uma filtragem pelo nome do formulário, consegue-se capturar o número exclusivo do formulário nas tabelas funções. Observe agora os valores capturados pela variável filtro. O ID da função igual a 2, que se refere ao formulário fornecedores, e o número do usuário, que neste caso está retornando 0, ou seja, está informando que não há usuário logado. A função if está aqui projetada para que, se não houver um usuário logado, o processo de abertura do formulário seja abortado. E é o que vai acontecer. Veja, F5 para continuar a função, bloqueou o acesso. É preciso então carregar o usuário pelo formulário login. Avelino. Quando dou OK, lembre-se que os dados do usuário são passados para a variável global login. Vamos abrir novamente o formulário fornecedores. Deixamos o código rodar até a variável filtro. Vamos agora analisar como ficou a variável. O ID igual a 2 informa que se trata do formulário fornecedores. E o ID usuário igual a 3 informa que se trata do usuário Avelino. De posse desses dois números exclusivos, que servirão de filtro para o DELUCAP, as propriedades do formulário serão alteradas de acordo com o que está gravado na tabela de permissões. Observe bem a tarja amarela, mostrando o valor que foi configurado para cada uma das propriedades. Neste caso, ficou tudo como verdadeiro. Vamos analisar o formulário cliente. Observe o nome do formulário cliente na tarja amarela. O ID função igual a 1 se trata do formulário cliente. E o ID usuário igual a 3 informa que se trata do usuário Avelino. Observe novamente a tarja amarela mostrando o valor que foi configurado. Veja que as propriedades de exclusão e de adição foram setadas para falso. Está aí o formulário aberto com as propriedades configuradas. Antes de te mostrar aqui como foi projetado o código para configurar a Ribbon em tempo de execução, quero te pedir que não deixe de assistir às aulas sobre as Ribbons. Eu garanto para você que não é complicado aprender isso. Usando o assistente que desenvolvi, você poupará muito do seu tempo e esforço no aprendizado. Aproveite o seu 13º para investir na sua profissão e adquira o MontaRibbons, que custa a bagatela de R$ 23. Se você acha que minhas videoaulas estão valendo a pena para você, esse pequeno valor aí ajudará em muito a manter e expandir o site e retornará para você em mais aulas. Bom, a primeira coisa a saber é que toda vez que entramos com o usuário no login, temos que informar a Ribbon que os seus botões, grupos e guias têm que passar por uma nova avaliação de uso para o usuário logado. A Ribbon então acionará as funções GET do modo visível e do modo habilitado para tudo ser revalidado em função das permissões. Através do invalidate, determinamos aqui quais botões, grupos e guias da Ribbon devem ser reconfiguradas. Veja aqui as funções GET. Esta avalia se os controles da Ribbon devem ou não estar visíveis. Esta avalia os controles devem ou não estarem habilitados.
primeiro a ser avaliado é o grupo segurança. Se não for o usuário admin, que tem o login igual a 1, o grupo ficará invisível. O segundo a ser avaliado é o grupo de cadastro. Se todos os formulários estiverem bloqueados, então o grupo cadastro deverá ficar invisível. Esta opção é setada quando se abre o Maestro. A opção invisível é setada para toda a guia, ocultando por completo a ribbon, mostrando apenas o formulário de login. E por fim, são reavaliadas todas as condições dos botões, em função da tabela de permissões. Na função Enable, é avaliado o botão Info, se deve ou não estar habilitado. Amigo, faça aí o seu comentário. Se tiver com dúvidas, entre em contato que eu tento te dar uma força neste tema, ok? Sucesso para você!